Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus possa reinar entre nós, hoje, amanhã e sempre. Que nós possamos aqui aproveitar esses instantes que passaremos juntos, não necessariamente para ouvir Jorge, mas sim que a gente possa, sobretudo, receber a energia que emana desse ambiente, receber os benefícios que a espiritualidade se faz presente, aqui derrama sobre cada um de nós. E cada um de nós, dentro da nossa condição, do nosso merecimento, tenhamos a certeza de sair daqui melhores do que quando chegamos, porque nós estamos trazendo para este ambiente, para nos colocarmos à disposição da espiritualidade, para que ela, dentro da sua condição de consoladora, de auxiliadora, de esclarecedora, que ela possa nos ajudar e que a gente consiga sair daqui mais serenos, calmos, equilibrados e prontos para enfrentarmos as dificuldades, as vicissitudes, as aflições e talvez os problemas que fizeram com que vocês chegassem a vir aqui, buscando aqui encontrar talvez algumas respostas e algumas colocações que de repente tenham trazido para vocês até hoje, até esse momento, alguma dúvida ou algum questionamento sobre qualquer situação que de repente vocês estejam passando na vida de vocês. Para mim é uma alegria enorme retornar aqui ao Alain, né? Eu sempre digo que aqui eu me sinto extremamente à vontade, eu sinto um clima e uma energia assim muito boa e eu fico extremamente tranquilo e à vontade quando eu vim aqui conversar com vocês. Antes de começar propriamente dito, eu queria dizer primeiro que não entendo aqui como uma palestra, nós vamos ter uma conversa. E em qualquer momento que vocês desejarem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, discordar de alguma coisa que estiver sendo dita, fique inteiramente à vontade. Levante a mão que a gente aí vai procurar conversar. Se por um acaso eu não tiver hoje aqui a resposta, temos aqui alguns irmãos que poderão nos ajudar. Se por um acaso nenhum de nós hoje tivermos essa resposta, nós nos comprometemos a estudar para trazer em seguida a resposta para vocês. Ok, gente? Vamos combinar? Eu queria fazer um convite agora para vocês. Queria convidar para que vocês sentassem confortavelmente nas cadeiras. Que nós vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma prece para a gente poder começar esse nosso encontro que nós teremos hoje. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que Tu nos deste de aqui estarmos unidos e reunidos em Teu nome. Que Tu possas, Mestre amado, abençoar cada um de nós que aqui se faz presente, derramando sobre cada um de nós bênçãos, luzes, energia, fazendo com que nós nos sintamos mais fortalecidos, equilibrados e harmoniosos. Que os nossos anjos guardiães, nossos guias espirituais possam também se sentirem fortalecidos e aqui receberem essa energia para nos ajudar na nossa jornada. Que mentalizando agora os nossos lares, possamos mentalizar os nossos familiares que lá ficaram, para que eles também sejam atingidos por essa energia maravilhosa que emana deste ambiente. E que os nossos lares sejam todos aqui abençoados. Com a permissão de Deus, de Jesus, dos mentores espirituais que orientam e guiam esta casa, nós pedimos a permissão para iniciar nossa reunião da noite de hoje. Gente, podemos começar? Tem alguém vindo hoje aqui pela primeira vez? Mais alguém? Irmã, sinta-se bem-vinda aqui ao Alain, que aqui a senhora possa encontrar talvez algumas respostas, alguns questionamentos, né? Sinta-se abraçada por todos os que já fazem aqui a casa.
esperamos que a gente possa se encontrar aqui mais vezes. Ok, gente? Nós trouxemos para a nossa conversa de hoje. Você está vindo também pela primeira vez? Seja bem-vindo, tá? Espero que também você aqui encontre as respostas e aqui você se sinta inteiramente à vontade para voltar aqui outras vezes. Teu nome? Miriam. Miriam. E o seu? Cauã. Ok. Gente, nós trouxemos hoje aqui para conversar um tema que a gente começou a receber algumas indagações lá no José Ascioli. Esqueci de dizer. Perdão. Eu faço parte do Centro Espírita José Ascioli. O Centro Espírita José Ascioli fica na Rua Expedicionário Guilherme Brasileiro, número 250, lá no bairro da Iputinga, lá no Monsenhor Fabrício. Nós temos reuniões públicas às quartas-feiras, às 20 horas, e às sextas, às 19h30. E eu espero poder encontrar também algum de vocês lá, para que vocês tenham a mesma alegria que eu estou tendo em vir aqui. Mas enfim, quando nós falarmos do Zé, vocês sabem que é o José Ascioli, o centro do qual eu faço parte. Então lá no José Ascioli, esse tema, ele começou a ser bastante recorrente nas nossas reuniões. O que acontece hoje? Né? Nós estamos vivenciando uma sociedade onde há um apelo muito grande pela questão material. Então, a sociedade, ela começa a rotular as pessoas, não por aquilo que elas são, mas sim por aquilo que elas têm. Então, você passa a ser tratado pelo carro que você tem, pela roupa que você veste, né? Pelo telefone que você tem. E a gente começou a perceber, infelizmente, que muitas vezes na sociedade a gente percebe uma inversão de alguns valores. Então, muitas pessoas começam a valorizar muito mais o que se tem de material do que propriamente se é. Nós não estamos aqui pregando de um voto de pobreza, muito pelo contrário. O dinheiro é importante para que a gente tenha muitas vezes saúde, nos proporcione algumas alegrias, nos proporcione um conforto. Mas a grande questão é que o dinheiro perceba que nós é que somos o dono dele, não ele é o nosso dono. Nós é que temos o controle sobre ele, e não ele que tem o controle sobre nós. E aí há uma passagem que está lá em Lucas, né, capítulo 12, versículos 13 a 21. Então lhe disse um homem da plebe: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Porém Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu a mim juiz ou partidor sobre vós outros? Depois lhe disse: guardai-vos e acautelai-vos de toda a avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Sobre o que lhes propôs esta parábola, dizendo: o campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele revolvia dentro de si estes pensamentos, dizendo: que farei, que eu não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e os farei maiores, e neles recolherei todas as minhas colheitas e os meus bens. E direi à minha alma, tu tens muitos bens em depósito para largos anos, descansa, come, bebe e regala. Mas Deus disse a este homem: esta noite te virão demandar a tua alma, e as coisas que tu ajuntaste, de quem serão? Assim é quem tesoura para si e não é rico para Deus. Muitas vezes nós nos colocamos com o desejo de juntar, de amealhar riquezas, quando em verdade essas riquezas que nos são dadas como empréstimo, elas não devem permanecer conosco, elas devem ser distribuídas. E aqui nós fazemos um parêntese. Nós não vamos nos referir unicamente à riqueza material ou monetária, mas nós vamos também fazer menção à avareza
dos sentimentos que nós temos. Quando muitas vezes nós guardamos para nós as coisas boas, que poderíamos e deveríamos distribuir, e a despeito de muitas vezes termos o receio de sermos magoados, ou de não sermos correspondidos, nós simplesmente não distribuímos o amor, o sentimento, o respeito que nós temos. E no fim nós ficamos naquela dúvida: e se eu tivesse feito diferente? E o que é que nós vamos fazer, ou qual é a indagação que nós podemos fazer a nós mesmos, para que a gente tenha a resposta de como é que nós vamos agir? Qual é a indagação, gente, que nós devemos nos fazer para sabermos como é que nós deveremos agir? Um de cada vez para não tumultuar. Se fosse comigo, como é que eu faria? Se fosse para mim, como é que eu queria que fizesse? Não é Jorge quem está dizendo, não é o Espiritismo, isso foi o Cristo quem disse. Faça ao teu irmão o que tu gostarias que fizesse contigo. Em verdade, nesta lei, resume-se tudo que a gente está vivenciando, do que nós chamamos de amor ao próximo, dos que nós chamamos de vivenciar a caridade. Como é que eu gostaria que fosse feito comigo? No momento em que eu vou tratar um irmão, um semelhante, a pergunta é: como é que eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar dele? Essa é a questão. E o Espiritismo, né? O Espiritismo eu coloco de uma forma muito forte, porque o Espiritismo ele faz com que a nossa consciência, né? Em verdade não é o Espiritismo, em verdade o Espiritismo foi apenas um instrumento para que nós nos coloquemos em uma condição, em uma situação de que nós passamos a nos questionar e a saber o que é que nós estamos fazendo e a saber o que é que nós devemos fazer. O Espiritismo ele se coloca para responder todos os questionamentos que nos são dados. De onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? O que é que vai acontecer quando eu desencarnar? E qual é, efetivamente, o sentido da nossa vida? Certa feita, nos perguntaram: Jorge, se Deus, né, é tão bom, tão maravilhoso, por que é que Ele deixa que tanta gente sofra? Gente, isso é culpa de Deus. Em verdade, somos nós, os homens, que diante das atitudes equivocadas que nós tomamos, que nós muitas vezes criamos essas situações que nos levam ao sofrimento. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós precisamos parar para analisar e avaliar os nossos atos, as nossas ações, para nós sabermos, quando colocarmos a cabeça no travesseiro, se aquilo que nós estamos efetivamente fazendo, se está de acordo com as orientações do Cristo. Porque tudo, absolutamente tudo que nós fizermos, nós iremos responder. Mas existem muitas situações onde a espiritualidade nos influencia, sem dúvida. Mas a espiritualidade nos influencia porque nós, muitas vezes, nos deixamos influenciar. Porque nós permitimos que algumas atitudes, que algumas ações, que nós previamente já sabemos que não deveríamos tomar, e nós tomamos. E a consequência, obviamente, virá. Não tem como. A importância está do que nós fazemos com esses bens que nós temos.
não do que nós guardamos, porque, como já dizia o Renato Russo, né, é preciso que a gente saiba o que é que a gente vai fazer, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque realmente não há. Nós estamos vivenciando hoje. É preciso que nós amemos o nosso irmão, o nosso próximo hoje. É preciso que nós façamos e cumpramos com as oportunidades que nos são colocadas hoje. Porque pode ser que amanhã nós não venhamos a estar aqui para cumprir com os compromissos que nós assumimos antes de reencarnarmos. Usufruir dos bens que se tem, poucos ou muitos, sem prender-se a eles, usando-os em coisas úteis a si e aos outros, porque sabe que em qualquer situação continua sendo a mesma pessoa, um ser em progressão contínua, colocando-se acima desses bens materiais, mas não acima das outras pessoas, as quais valoriza, tanto quanto valoriza a si próprio. Essa deve ser a meta de todos nós. Nos tratarmos como irmãos, nos tratarmos como semelhantes e termos para o nosso irmão um olhar fraterno, um olhar de querer o bem, um olhar dentro daquele ensinamento que o Cristo nos colocou, de que nos amemos a todos. Porque este nosso planeta, que hoje trata-se de um planeta de provas e expiação, onde predomina ainda, infelizmente, choro, sofrimento, onde, infelizmente, alguns valores são estranhos ao nosso sentimento. É importante que haja o progresso da ciência, é importante que nós tenhamos investimentos para melhorar a condição de vida do ser humano, mas é estranho nós termos bilhões em investimentos em uma determinada coisa e nós termos irmãos morrendo de fome. São valores que hoje estão envolvidos dentro desse cenário da Terra, mas que ao mesmo tempo esse nosso planeta já se mostra em uma transformação, onde já é sabido que nós nos transformaremos em um planeta de regeneração, onde apenas permanecerão aqui os espíritos que efetivamente desejarem se melhorar, que efetivamente desejarem crescer, e nós iremos sim vivenciar um momento, vivenciar uma situação onde nós não teremos ninguém querendo tirar aquilo que nos pertence. Nós não teremos a necessidade muitas vezes de termos que viver enjaulados, em grades, com medo de sair à rua, porque todos os que permanecerão aqui estarão imbuídos do desejo de se tornarem pessoas melhores. Gente, faz sentido isso para vocês? Tem alguma coisa que vocês acham que não está de acordo com a lei de Deus que nos coloca e dá a todos, absolutamente todos, sem exceção, a condição de se tornar um espírito de luz, de se tornar um espírito perfeito? Ah, Jorge, mas será que até aquela pessoa que tem hoje um instinto de maldade, que não busca a melhora do seu irmão, que tirou a vida, esse também? Todos. Porque se não fosse assim, onde é que estaria a justiça de Deus? Sendo Deus soberanamente justo e bom, tudo que Ele faz é soberanamente justo e bom. Muitas vezes, para a nossa visão de hoje, para a nossa visão imediatista, talvez não faça sentido. Mas dentro de um plano maior, tudo faz um sentido, tudo tem uma conexão. E lembrem-se, não existe acaso, não existe coincidência. Tudo acontece no momento certo e dentro da permissão de Deus. Ok, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta?
Oi. Eu não quero fazer perguntas, eu queria só assim, fazer uma colocação. A gente, essa pergunta que você fez, né? Até aquele que mata, aquele que, né, que a gente acha que na nossa visão pequena de achar que ele não tem direito e tal, é como a gente achar que uma criança que está no colégio, né, começando os primeiros passos no colégio, não tem direito a chegar à faculdade porque ele está lá no primário, não é? Seria mais ou menos uma comparação, porque essas pessoas estão nesse patamar. Porque o digamos, que nós já uma infância moral. Infância moral. Ou infância espiritual. Assim, eu acho que a grande alegria, né, é nós sabermos que todos terão a chance e a oportunidade de crescerem e se melhorarem. E todos nós somos missionários dentro daquele grupo que nós vivemos. Cada um tem uma missão, cada um tem um compromisso dentro daquele grupo em que vive. Seja dentro do seu lar, seja no âmbito da sua família, não apenas no lar, mas a família como um todo, seja no seu ambiente de trabalho, seja no ambiente de escola, seja dentro de um coletivo ou dentro de um trânsito. A nossa conduta, a nossa forma de agir é que vai fazer essa diferença naquele cenário onde nós estamos. E é bastante comum que muitas vezes nós nos sintamos os estranhos dentro daquele grupo. Nós nos sentimos os diferentes dentro daquela família. Nós nos sentimos o diferente dentro daquele grupo de trabalho. Mas, gente, nós estamos ali naquele ambiente por acaso. Existe um motivo. Nós, muitas vezes, somos colocados e estamos dentro de uma família que nós, muitas vezes, nos sentimos incompreendidos, nos sentimos diferentes, estranhos, né? E a gente não se sente parte daquilo. Mas nós somos, possivelmente, a semente que Deus colocou para lançar uma transformação dentro daquele mundo, através da nossa conduta, através da nossa palavra. Não nos iludamos. As famílias são, em geral, os locais onde os espíritos que necessitam se entenderem, se unirem, se encontram. O Cristo disse: reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Se nós temos a necessidade de uma reconciliação com alguém, com algum espírito, que em uma encarnação pretérita ou nos fez o mal, ou nós fizemos o mal a ele, e precisamos resgatar esse mal, em uma condição normal, esses espíritos dificilmente se aproximarão, porque não há entre eles nenhum vínculo ou nenhum desejo de aproximação. Mas haverá a necessidade dessa união e desse reajuste. E qual é a forma que se encontra? Dentro das famílias.
fazendo com que o laço sanguíneo crie essa ligação para que nós consigamos nos reconciliar. Gente, isso é fácil? Não é. Mas, gente, isso está acima da nossa condição? Não. Deus não coloca fardos pesados sobre ombros fracos. Nós não recebemos uma carga maior do que aquela que nós podemos carregar. O que é que nos cabe fazer? Cabe a nós, carregar, mas cabe a nós olhar para aquela situação não como um fardo, mas como uma oportunidade. Não como um desejo de que se acabe logo e se você se desvencilhe daquela aproximação. Mas que você perceba que pelo menos você faça a sua parte de criar com aquele outro espírito o melhor cenário e a melhor relação que te seja possível, para que ao final dessa encarnação ou desse momento você possa dizer: bom, eu fiz tudo aquilo que me era possível fazer para que eu tivesse uma reconciliação. Se o outro fez ou não a parte dele, isso é com ele. A semeadura foi dele, a colheita será dele. Mas que você tenha a sua consciência de que não, minha parte eu fiz, minha parte eu cumpri, meu amor eu dei, minha compreensão eu dei. Porque quando a gente diz que não é fácil, é porque quando a gente observa, quando a gente passa a conversar com as pessoas, muitas vezes você vê pessoas, você se defronta, se depara com pessoas que até para receber o amor e receber o carinho, essas pessoas têm uma dificuldade. Vocês já se depararam com pessoas assim, que até para você dar o amor, até para você externar para essa pessoa um sentimento de afeto, essas pessoas às vezes têm uma dificuldade. E não raras vezes, isto se dá quando as pessoas sentem-se inconscientemente culpadas e não se dão ao direito de serem felizes. Tamanha a culpa que o espírito traz dentro de si, de situações passadas, que muitas vezes não se recordam agora, e que vivem nesse tormento interior, sem saber o porquê. Alguns conseguem se equilibrar com o auxílio de um profissional, e aí você vai buscar, um psicólogo, um psiquiatra, vai buscar um auxílio que te responda algumas coisas, que te mostre às vezes algumas coisas que foram causadas em algum momento, seja da infância, seja da juventude, enfim, que explique às vezes isso. Outras pessoas encontram ou no profissional, ou na religião, ou em ambos, as respostas que estão buscando. Mas no fim, o que é importante? Que a gente tenha consciência da nossa missão aqui. A nossa missão é fazermos tudo de bom que nos for capaz em qualquer momento da nossa vida. A Madre Teresa tem uma frase assim que eu acho fantástica, quando ela diz que não permita que ninguém se afaste de você sem que esteja melhor do que quando se aproximou. Não permita que ninguém se afaste de você sem que esteja melhor do que quando se aproximou.
Então, o que é que ela está querendo pedir a nós com isso? Que nós transmitamos coisas boas para qualquer pessoa que de nós se aproximar. E muitas vezes, a gente, no desejo de ajudar, né, a gente às vezes solta a seguinte exclamação: mas eu não posso fazer nada por ela a não ser orar. Gente, orar é o principal instrumento para nós ajudarmos alguém. Nós estamos emitindo um pensamento, nós estamos emitindo energia para que aquela pessoa receba aquela energia e ela consiga ou se restabelecer, ou se reequilibrar, ou ter novamente um equilíbrio para conseguir levar a sua vida. E isso, gente, nós podemos fazer em qualquer hora, em qualquer momento. Ok? Alguma pergunta? Nada? A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Isso está lá no Vinha de Luz de Emmanuel. E aí, a gente observa o seguinte, né? Paulo, em uma das epístolas, ele diz que não basta deixar de fazer o mal, mas é necessário que façamos o bem. E nós seremos cobrados por tudo aquilo que nós tivermos a oportunidade de fazer e não fizermos. Então imaginemos uma pessoa, né, que tenha uma condição material muito boa, que tenha a condição material muitas vezes de gerar talvez empregos, de gerar benefícios, e opta por não fazer isso e guardar esse dinheiro. Você teve a oportunidade de gerar benefícios e não fez. Vamos imaginar um gestor público que, quando na ocupação do cargo, teve a condição e a oportunidade de melhorar a saúde, melhorar a habitação, melhorar a condição de vida da população, melhorar a educação, e não fez, eles serão cobrados por tudo, absolutamente tudo, que tiverem tido a condição, a oportunidade de fazer e não fizeram. E hoje, né, já existem locais onde esses irmãos são recebidos em condições deploráveis. Pois quando retornam ao plano espiritual, que veem que falharam no compromisso que assumiram antes de reencarnar, veem tudo aquilo que tiveram a condição, a oportunidade de fazer e não fizeram, eles caem na realidade, e aí sim, né, o sentimento da culpa, o sentimento de tudo aquilo que tiveram a condição de fazer, os benefícios que eles tinham e não fizeram. Conta-se que um turista, né, com a mochila nas costas, estava em um determinado país e aí ele procurou um sábio que tinha naquela localidade. E aí ele soube que o sábio morava afastado em cima de um morro e lá ele se dirigiu. E ao chegar lá ele encontra uma casa extremamente simples com uma mesa, um banco e uma cama. E aí ele pergunta ao sábio: mas só tem isso aqui na sua casa? Aí o sábio responde: e você que está aqui apenas com a mochila? E o turista: mas eu estou aqui de passagem. E o sábio: e eu também. O que é
preciso, gente, para nós sermos felizes? O que é preciso? Essa é a pergunta que muitas vezes a gente fica se fazendo. E tanto é verdade que a felicidade não está no material, que nós muitas vezes almejamos um determinado bem, e aí a gente pensa, não, quando eu conseguir isso, aí sim, eu vou me sentir uma pessoa realizada, vou me sentir uma pessoa feliz. E aí, por seu esforço, por seu trabalho, você vai e consegue. E aí você, a partir daí, diz, não, mas agora, além disso, eu quero algo mais. Gente, isso é normal, tá? O você querer crescer, o você querer se melhorar, normal. Mas eu volto a dizer, é preciso que a gente tenha uma relação com os bens materiais, onde nós é que comandamos, e não eles que determinam aquilo que nós devemos ser ou que nós devemos fazer. Eu quero fazer um comentário. Oi. Uma vez eu fiz uma viagem para o Ceará e após a conversa com um pescador que disse a mim que tinha tudo na vida, que não precisava de mais nada, aquilo mexeu tanto com a minha cabeça que quando eu voltei, eu fiz a proposta à família, aos filhos e ao então marido, para viver no interior de Minas, onde plantava uma vida simples. E se precisasse de alguma coisa, tem um centro perto para me chamaram de maluca. Aí eu pensei o seguinte, que a gente, todos os pais dizem, meus filhos vão ter no mínimo o que eu tenho. A gente escraviza os filhos, porque para ele ter, no mundo de hoje, o que eu tenho, ele vai ter que lutar muito mais do que eu lutei. Porque a concorrência é muito maior, tudo é muito mais. Quando eu me formei, eu não precisava saber inglês. Hoje, inglês é o mínimo. Então, a gente, na intenção de dar o melhor para os filhos, escraviza esses filhos a uma vida de sacrifício, de muita coisa que ele vai ter que lutar por isso. E isso eu tenho dúvida até hoje. Como é teu nome? Débora. Sim, a história de Débora é interessante, aí a gente vai enveredar um pouquinho para essa questão dos filhos, né, dessa nova geração aí que está chegando. E vocês já devem ter visto, ouvido falar do Rossandro, né? Rossandro Kingsley. E aí ele dentre as suas observações, né, uma delas ele fala daquela transformação em que a lagarta vai virar uma borboleta, né, e aí no casulo, ela faz um esforço enorme, né, para romper e a partir daí ela se transformar em uma borboleta. E aí ele diz, nessa analogia, ele diz exatamente isso. Que muitas vezes nós facilitamos tanto a vida dos filhos, a despeito de não querer que eles sofram. Meu filho não vai passar pelo que eu passei. Mas aquilo que você passou é que fez quem você fosse hoje. E aí, nessa comparação simples, ele diz que é necessário aquele esforço da borboleta para romper aquela película, para que ela tenha as suas asas fortalecidas e que dê a ela a condição de voar. Então, a gente tem que observar, né, enveredando por um outro lado, para saber até que ponto, né, nós estamos ajudando, até que ponto nós estamos facilitando de tal forma que nós não iremos mostrar para os nossos filhos, né, nós temos uma mulher de 29 e um homem de 26,
E a gente fica todo tempo se questionando, né? Eles não vêm com manual de instrução, né? E às vezes vêm numa mesma geração e são totalmente diferentes, porque na realidade cada um vem com históricos antigos. E a gente tem que procurar adequar para cada um, mas sobretudo mostrando quais são os valores, né? Porque quando nessa sociedade a gente vê uma situação em que para você fazer parte de um determinado grupo, você tem que ter um celular que faça tal coisa, ou que seja desta marca. Você tem que usar uma roupa desta cor, deste fabricante e deste jeito. Você tem que cortar o cabelo desta forma ou daquele jeito. Você tem que seguir, né, os astros e aquilo que essas pessoas que hoje tomam-se como ídolos, né? E você fica imaginando, né, e olhando o comportamento destes que hoje são tidos como, né, ídolos. E você diz: o que é que essa pessoa tem para me trazer como benefício para me agregar? Vamos abrir um parêntese aqui, né? Nós vemos músicas que retratam a mulher como um objeto. E nós vemos crianças, né, que repetem essa música, talvez sem perceber, mas nós vemos adolescentes que não apenas repetem, como agem da forma como a música as retrata. Nós vemos coreografias, né, que são de uma vulgaridade que choca não apenas a minha geração, mas como até parte dessa geração de hoje. O que é que cabe a nós, né? Como talvez, né, avós, pais, tios, padrinhos, né? O que é que cabe a nós mostrar? Que aquilo não é o que essa geração tem que tomar como modelo. O que é que a gente vê desses ídolos novamente? É como é que eu diria, uma sucessão de relacionamentos que, se você passar 2 semanas sem acessar aí TV e coisa, você já perdeu e já está desatualizado. Gente, o que é isso? Né? É isso que nós temos como referência, como modelo? Para mim não é. Eu me recordo que, sei lá, na década talvez de 90, passou uma novela, Vereda Tropical, eu acho. Tropicaliente. Ok. Tropicaliente. E nessa novela tinha uma cena, ela foi inclusive rodada no Ceará, numa vila de pescadores. Acho que não foi a mesma. E aí tinha lá um enredo em que, de repente, o pai estava brigando com o filho e os dois atracados, embolando na areia. E aí eu disse: para tudo, né? Desliguei a televisão e disse: isso aí não serve aqui em casa, né? Alguém pode até dizer: nossa, que estupidez, que grosseria. Gente, se, né, minha esposa diz, né, o que não me ilumina, eu elimino, né? Se aquilo não está te agregando nada, se aquilo não está te trazendo nenhum benefício, se aquilo não está te fazendo crescer, por que você vai perder tempo com aquilo? Né? Este é o cenário do que a gente está vivenciando hoje, né? E ainda, fazendo referência ao Rossandro, ele tem umas reflexões que a gente para buscar entender,
E aí ele diz, né, que diante dessas facilidades que muitas vezes os pais colocam para os filhos, terminam criando filhos que não conseguem conviver ou trabalhar diante da dificuldade que encontrarão fora de casa. Fazendo de novo a analogia lá da borboleta. Os pais facilitaram a saída do casulo. A borboleta não teve as suas asas fortalecidas, não conseguiu voar. Os pais criaram os filhos, né? Muitas vezes dentro de uma condição de facilidades tão grandes, que quando aquele filho sai daquela casa e vai para um ambiente de trabalho e vai para um meio social totalmente diferente daquele que ele tinha, um ambiente de trabalho hoje extremamente competitivo, uma sociedade com uma inversão de valores enormes. Como chega este jovem para enfrentar isso? Diante do primeiro não, diante do primeiro revés, diante da primeira dificuldade, ele não sabe como agir, porque não tem mais os pais para lhes facilitar a coisa, e ele não sabe como fazer para mudar uma situação adversa que em verdade ele nunca vivenciou, porque isso não lhe foi facilitado. Ok? Podemos seguir? Nós vamos dar uma corridinha, tá? Já dissemos, né, que o Espiritismo não está aqui pegando voto de pobreza. Por favor, não vão chegar depois saindo aí dizendo: fui lá no Alan, tinha um cara lá da cabeça branca falando, dizendo que esse negócio de dinheiro não está com nada, não sei o quê. Não, dinheiro é ótimo, desde que a gente saiba usar. E nós não nos tornemos escravos dele, né? Tem uma situação, uma história interessante, ocorrida no ano passado, né? Que é a diferença entre o que é necessário e o que é supérfluo. Teve uma história de um empresário na Petrobras, lá no Rio de Janeiro, em que ele tinha uma empresa, a empresa prestava serviço para a companhia, e diante desse cenário aí de dificuldades da Petrobras, ele perdeu os contratos, né? Não conseguiu ter novos, e aí ele tirou a vida da esposa, de 2 filhas e a sua própria, e deixou uma carta dizendo que ele não conseguiria viver fora do padrão de vida que ele tinha, já que ele não iria mais conseguir. Esses são os cenários que muitas vezes nós observamos sobre os valores que se tem como sendo imprescindíveis na vida. Lá no Livro dos Espíritos nós fomos buscar algumas perguntas, tá? A 711 o Kardec pergunta: o uso dos bens terrenos é um direito de todos os homens? O uso dos bens terrenos é um direito nosso? Esse direito é consequente da necessidade de viver. Perfeito. Deus não imporia o dever sem dar ao homem o meio de cumprir. Ok. O direito de usufruirmos dos bens que a terra nos oferece. Ok. Traçou a natureza, ou traçou a lei natural, ou traçou a lei de Deus um limite a esses gostos? Existe um limite para isso? Nós podemos usufruir desses benefícios sem limite? Deus traçou um limite para que nós gozássemos os benefícios dos bens terrenos. Deus traçou um limite para que nós gozássemos
os benefícios dos bens terrenos? Sim? Não? Muito pelo contrário? O que é que responde o Espírito de verdade? Traçou para vos indicar o que é o limite do necessário. Tá? Deus traçou um limite para os gozos? Sim, para indicar o que é o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Tá? A nossa irmã Cristina Kirchner tinha 300 pares de sapatos. O que é necessário, o que é supérfluo. Né? Isso é o que a gente precisa analisar. Tá? O que é necessário, o que é supérfluo. É aquele bem, aquela peça de roupa que você de repente sequer se lembra que está lá no teu guarda-roupa? É aquela peça de roupa que você usou uma época e depois, por algum motivo, ou não quis mais, ou não gostou mais, ou porque emagreceu, ou porque saiu de moda, ou porque comprou para um determinado evento e está lá no teu guarda-roupa. Gente, se você não usa, passa adiante. Né? Passa adiante, dê para quem está precisando, dê para que alguém que faça um uso melhor do que aquilo que você tem. Se não está te servindo, se naquele momento para você é um supérfluo, o que é que você vai guardar? O que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. E aí não vamos entender como sendo morte material, é uma morte moral, é uma morte espiritual. Tá? A partir do momento que você se coloca como escravo dessas questões materiais, né, você está espiritualmente morto, você está espiritualmente sem a condição de mudar a sua indumentária espiritual. O homem que procura no excesso de todo gênero requinte o gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Olha bem, o bruto, aquele selvagem lá, aquilo que se entendia como sendo o homem das cavernas, quando ele se saciava no seu alimento, ele parava. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quantos maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere a ele a sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo um castigo à transgressão da lei de Deus. Como é que a gente consegue saber o limite disso? Do que é necessário e do que é supérfluo? Como é que eu sei o que é o limite? Oi? Hein? O quê? Quem falou? Isso pode ser uma questão diferente para cada um de nós. Quem quer ter Mas demais, sempre vai achar que tudo é necessário. Quem quer muito, o pródigo, por exemplo, Sim. acha sempre que tudo é necessário. tudo é necessário, né? Porque ele quer. Ok. Mas a resposta que o Espírito de Verdade dá é uma resposta que abrange uma resposta para todos nós. Tá? E aqui, vejam só, eu volto a lembrar que nós não estamos falando apenas daquele que é rico, que tem muita coisa material.
Nós estamos falando de pessoas normais como nós, e que nós temos também na nossa condição, em comparação a outras pessoas, essas outras pessoas que estão hoje numa condição talvez material menos abastada, para elas nós podemos ser ricos. E o que é necessário e supérfluo para mim, para ela e para outra que é mais rico, esse limite, aquele que é ponderado conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência à própria custa. Para a nossa consciência, a gente saber o que é o limite necessário. Isso está na alimentação, isso está na vestimenta, isso está com aquilo que nós muitas vezes, despendemos às vezes por impulso. Está na nossa consciência. Muitas vezes nós, por impulso, nós chegamos a adquirir alguma coisa e depois, quando você chega em casa, você diz: para que isso? E não sei se tem alguém aqui de marketing, mas o marketing, tem alguém de marketing aqui? Eu vou falar mal do marketing. Assim, mas o marketing está fazendo o trabalho dele, Então, quando você vai no supermercado, agora você tem um curralzinho, E assim, o curralzinho, ele está ali com algumas coisas de um valor baixo, que você às vezes adquire no impulso, que você diz: eita, vou levar aqui esse biscoitinho para Mateuzinho gosta, Mateus é do meu filho, vou levar uma coisa barata, e você pega, bota e leva. Isso é trabalho, o nosso amigo ali, ele estuda para criar uma certa condição de necessidade, que eventualmente a gente pode ter ou não, Rosemary Kish já esteve aqui, Na certa feita nós fomos assistir uma palestra dela e ela contou a história da família da margarina, Vocês já ouviram também? Não? A família da margarina é o seguinte, A casa é linda. Nossa, toda a casa de família de margarina é num condomínio, vocês já viram? Tudo é num condomínio, gramado, Gente, a cozinha, o que é aquilo, A cozinha da família de margarina é maior que a minha casa, Gente, a esposa, linda. O marido, O marido, não sei onde é que arruma aqueles caras, Aquilo é um absurdo. Gente, os filhos comportados na mesa sem celular, Aquilo é um negócio que não existe, O cachorro entra em câmera lenta, aquele pelo lindo, sedoso, Aí sentam todos na mesa conversando, aí a mulher chega e tira a margarina, Aí você está em casa, Você está na sua realidade, Eu, minha esposa, ela olha para mim e olha para a televisão e vê aquele cara, vê o marido, Aí, assim, aquela coisa. Aí, o que é que acontece? Eu não tenho marido, meus filhos não são daquele jeito, o cachorro não é daquele jeito, mas a margarina eu tenho. Então, gente, assim, o que é necessário, o que é supérfluo, O que é que vai passar a ser uma avareza e o que é que vai passar a ser uma consciência nossa de entender, ok, o limite é esse, Eu não preciso mais do que isso para viver, O pescador que, ele não precisa de televisão,
Gente, quando um juiz resolve parar o WhatsApp nesse país? Como assim? Né? Como assim o mundo vai parar porque não tem o WhatsApp? Né? É preciso que a gente se conscientize para responder a essa pergunta, né? O que é que nos vai trazer a felicidade? O que é que nós precisamos para sermos felizes? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar para uma reflexão hoje para nós. Tá? Que a gente possa retornar, gente, aos nossos lares, né? Levando esse ambiente de paz, de fraternidade, e que a gente faça uma reflexão. Eu vou ler, quem tiver assim, se acalme, eu vou ler. O Dalai Lama, perguntaram para ele o que é que mais o impressionava na humanidade. E a resposta dele foi: os homens, que vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Perde-se a noção de tudo, né? Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Mas que nós possamos ser diferentes, tá? Que nós possamos ter uma visão do que é que nos trará a felicidade, do que é que nos dará a condição de sermos pessoas melhores a cada dia, e que nós nunca percamos a nossa fé. Não aquela fé cega, mas sim aquela fé raciocinada que nos falava a nossa querida Meimei quando ela nos disse: confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue erguendo por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam confiança em Deus e em si mesmos, pois não há maior infortúnio que sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição, ou ameaçando-te com a morte. Mas não nos esqueçamos, meus queridos irmãos e irmãs, de que amanhã será outro dia. Que a paz de Deus possa permanecer entre nós hoje, amanhã e sempre. Que ao retornarmos aos nossos lares, nós possamos levar esse ambiente de paz, de amor, de fraternidade e distribuir com todos que lá se encontram, encarnados e desencarnados. Muita paz para todos.